Olha, a partir de agora eu vou fazer um quadro aqui no canal onde eu te conto a história de um anime, filme, desenho ou sei lá o que tiver por aí. E depois disso ou durante, porque muitas vezes pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir eles em algumas partes, então entre esses vídeos eu vou fazer alguma coisa. Então meio que nesse período eu vou trazer umas teorias e umas histórias bizarras sobre esse tema. E no iceberg que eu trouxe aqui eu já expliquei brevemente a história daquele desenho, então meio que eu não vou me aprofundar nisso agora. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês a história de um dos desenhos que eu mais gostei, que foi um dos primeiros animes que eu assisti. Bem, vamos lá, né? Vamos nos aprofundar no mundo de Dragon Ball. Bom, primeiro pra vocês entenderem, eu tô trazendo a história principal de Dragon Ball. O anime tem diversas linhas temporais alternativas, como o Dragon Ball GT, por exemplo. Então comenta aí se vocês querem que eu traga essas histórias alternativas e se vocês querem que eu traga alguma específica. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Há mais ou menos 100 milhões de anos atrás, o deus dragão Zalama criou as esferas do dragão. Só que essa não era as esferas do dragão comum, já pelo nome que tinha mudado, agora já dava pra saber que o poder dela era algo maior. Agora são as super esferas do dragão. E esse dragão que criou esse tamanho poder é um dragão que sumiu faz muito tempo, e não se sabe o que aconteceu com ele ou sequer como que é a sua aparência. Então é muito possível que ele já tenha aparecido no anime, a gente tenha visto ele, mas não se lembre muito bem. Essas esferas do dragão, como eu já expliquei, tem um poder gigantesco, que já diferencia das esferas do dragão comum, só pelo tamanho dela, que já é o tamanho de um planeta. Ela invoca um super dragão gigantesco que te concede um único pedido, mas sem qualquer restrição. Ou quase isso. E foi mais ou menos nessa época que foi criada uma hierarquia entre os seres mais poderosos da galáxia, que são deuses, anjos e senhores da destruição. E eu não poderia deixar de explicar isso, porque vai ser fundamental para você entender muita coisa do anime. E começamos com Shenlong, o dragão mais famoso do desenho. Esse dragão aparece quando as esferas do dragão são reunidas e pode te conceder alguns desejos. Só que não se sabe o certo o grande poder dele, apenas que tem pessoas mais poderosas que ele, como por exemplo o grande dragão das super esferas do dragão. Bem, as esferas de Shenlong foram criadas por Kami-sama, que apesar do título de Kami, ou seja, o deus protetor da terra, ele é apenas um Namekuseidin, uma raça alienígena que na sua essência não tem nenhum poder divino. Acima deles estão os senhores Kaiô, que são seres responsáveis por cuidar de toda a galáxia, sendo os senhores Kaiô do norte, do sul, do leste e do oeste. Acima deles está o grande senhor Kaiô, que é responsável por cuidar de todas as galáxias, e acima dele o Kaioshin, que são responsáveis por criar e popular os planetas. E assim como os senhores Kaiô são divididos em 4, cada um responsável por uma região do universo. Acima deles está o sagrado senhor Kaiô, que é responsável por cuidar de todo o universo. E apesar de estar num ranking tão alto como esse, ele não é tão poderoso assim. E você já vai entender o porquê que eu tô falando isso. Acima do sagrado senhor Kaiô estão os deuses da destruição. Isso porque, como uma boa tradição oriental, o universo de Dragon Ball ele é baseado no equilíbrio. Então os deuses da destruição são seres muito bem treinados e criados justamente para manter esse equilíbrio, como aquilo do Yin Yang, nunca o bem sem nenhum mal e nunca o mal sem nenhum bem. Acima deles estão os anjos, que são seres que treinam e protegem os senhores da destruição para que eles cumpram o propósito deles. E claro que para manter tudo isso em ordem, eles são os mais poderosos até aqui. Todos esses anjos obedecem e foram criados pelo sumo sacerdote, que serve diretamente ao Zeno-sama, um personagemzinho que engana muito com a sua aparência, e que, cara, apesar de parecer apenas uma criança, é só o ser mais poderoso de todo o multiverso de Dragon Ball. Esse carinha consegue apagar qualquer existência, universo ou seja lá o que for apenas com um estalar de dedos. E olha que ele não é nem o Thanos. E bem, como eu falei, o centro da nossa história se passa no universo 7. Aqui o grande Akira Toriyama, que é o criador do anime, explicou que o universo é como se fosse dividido em uma bola sobre duas metades, onde uma metade é o mundo mortal e a outra é o outro mundo. Aquele lugarzinho que as pessoas vão quando morrem. Quando isso acontece, a pessoa ela vai direto para um posto de julgamento. E lá é decidido para qual lado elas vão, se sobe ou descem. E justamente nesse outro mundo é onde estão os planetas dos senhores Kaiôs, que podem ser acessados pelo caminho da serpente. E para chegar, por exemplo, na casa do Kaiô do norte, você pode percorrer o caminho da serpente, que tem 1 milhão de quilômetros. O planeta do grande Sr. Kaiô fica acima do paraíso, que é um planeta que fica literalmente no meio do outro mundo. E os Kaioshins que governam tudo isso ficam no seu próprio planeta fora de tudo isso. Um planetinha de agrado deles, criados fora de tudo isso. E bem, agora que vocês entenderam toda essa questão da hierarquia, vamos para 75 milhões de anos atrás. É lá que o grande senhor da destruição Bills acaba implicando com o Sr. Kaioshin, um velho que é um dos mais fortes Kaioshins
Saiyajins que tem, e justamente por Bills não conseguir derrotar ele acaba selando em uma espada. É uma espada que ficou conhecida como a Espada Z. Então há 10 milhões de anos atrás, um feiticeiro maligno extremamente poderoso, conhecido como Moro, usava sua magia para absorver a energia produzida pelo Universo 7. Até que ele fosse detido pelo Sagrado Sr. Kaiô, isso acabou resultando na extinção de 320 planetas, já que ele estava sugando a energia vital de cada um deles. E bem, o grande Sr. Kaiô, mesmo selando o feiticeiro, acabou perdendo grande parte dos seus poderes no meio dessa batalha. E por isso eu falei antes que apesar do seu rank altíssimo, ele já não era tão poderoso como ele já foi. E bem, Moro foi entregado à Patrulha Galáxia e sua sentença era a morte. Mas infelizmente ele era tão poderoso que não tinha como ele ser morto. Dessa forma, como não tinha como ser cumprida a sentença dele, ele foi condenado novamente à prisão pela vida eterna. Enquanto isso, um ser maligno conhecido como Buu viajava intercalando entre destruição e hibernação, descansando bem logo depois de uma grande destruição de um universo, de uma galáxia e por aí vai. Há 5 milhões de anos atrás, um feiticeiro conhecido como Babidi descobre uma forma de acordar Buu e conseguir controlar ele para continuar destruindo e dominando os planetas. Dessa forma, Buu consegue matar 2 Supremos Senhores Kaiô e consegue absorver o Supremo Kaiô do Sul, mudando de forma para agora, uma forma mais alta e mais musculosa. Babidi, ao ver isso, fica com medo de Buu e para transportar ele, decide prender em uma espécie de selo. Ao chegar na Terra, o Supremo Senhor Kaiô do Leste acaba matando o Babidi, mas não faz nada com o selo, justamente porque tá com medo de acordar Buu. Além do mais, a notícia da morte dos seus companheiros já tinha chegado até lá, então era melhor evitar tudo isso. E deixar Buu quietinho lá hibernando. Só tava dormindo, tadinho. No ano 261, acaba ocorrendo uma incrível mudança climática no planeta de Namekusei. Isso acaba matando praticamente quase todos os Namekuseidins, sobrevivendo apenas o grande patriarca e o filho de Katatsu, uma criança que foi enviada pra Terra na tentativa de ser salvo de tudo isso que estava acontecendo. Infelizmente, nessa viagem, o pequeno acaba perdendo toda a sua memória e no ano 431, um ano após o nascimento do Mestre Kami, ele acaba subindo até o templo de Kami-sama e se tornando seu aprendiz. Alguns anos se passam, o Kami cresce e acaba virando aprendiz do Mestre Mutaito, mas 2 anos depois ele decide subir em uma torre gigante e acaba virando pupilo do pequeno Karin, um ser muito poderoso apesar da sua forma de gato. Ele carregava uma espécie de líquido azul e quem bebesse aquele líquido ia acabar ganhando um poder mágico. E bem, depois de 3 anos o Kami finalmente consegue beber esse líquido, só que ele percebe que o poder que ele dá foi o processo de treinamento que ele teve para conseguir conquistar isso. No ano 461, Kami-sama elege aquele Namekuseidin como seu sucessor, só que para isso ele precisa se livrar do seu lado ruim e ser um ser puro. Então ele se divide em 2 pessoas, 2 seres, um puro e um maligno. O ser puro acaba se tornando Kami-sama e o ser maligno tem um novo nome, Piccolo Damau. E ele toca o terror no planeta Terra, mas no mesmo ano ele é derrotado pelo Mestre Mutaito, que usa sua técnica secreta de Mafuba e acaba aprisionando o Piccolo dentro de uma panela elétrica de arroz. Só que infelizmente, como resultado, Mutaito acaba morrendo. No ano 470, o novo Kami-sama acaba criando as famosas esferas do dragão. Enquanto isso, bem longe do planeta Terra, os Saiyajins acabam aterrissando no planeta Planta. Acabaram indo para esse planeta porque o seu planeta natal, Sadala, foi destruído durante uma grande guerra. Mas claro que depois de uma grande batalha, a raça guerreira acaba conquistando aquele planeta que agora se chama Planeta Vegeta. Quase um século depois, no mesmo planeta Vegeta, no ano 732, o grande conquistador Frieza vê um tremendo potencial naquela raça guerreira e decide recrutá-los para fazer parte do seu próximo ataque. Porém, nesse mesmo ano, nasce um grande Saiyajin conhecido como Broly, um ser que, segundo as lendas, é tão poderoso que só nasce a cada 1000 anos, e isso já desperta uma grande inveja no rei Vegeta. Mas claro que ele sentiria isso, além do mais, o seu filho, o príncipe de todo aquele reino, tinha acabado de nascer. Então, o medo de ver alguém que seja mais forte que seu filho e poder tomar todo aquele reino dele veio à tona. E para que seu filho não tivesse nenhuma concorrência, ele decide então expulsar do seu planeta tanto Broly com seu próprio pai. Mas esse nascimento não ameaçou apenas o rei Vegeta. Frieza acaba descobrindo sobre o nascimento de Broly que seria uma existência que poderia até mesmo desafiar ele. Então ele decide simplesmente destruir o planeta Vegeta, acabando e extinguindo com os Saiyajins. Ou bem, quase isso. Em meio a essa destruição, Bardock acaba mandando seu próprio filho, o pequeno Kakaroto, para um planeta chamado Terra, acreditando que lá seu filho conseguiria sobreviver a tudo isso. Já os outros Saiyajins que sobreviveram continuaram a servir Frieza. Isso inclui o príncipe Vegeta. Ao chegar na Terra, o pequeno Kakaroto é encontrado pelo Son Gohan. E você pode estar pensando agora, mas Gohan não é o filho dele? Ora, não é não. Son Gohan era um velhinho muito forte que conseguia conter toda a fúria e força daquela pequena criança que tinha tudo isso demais para uma pequena criança. Mas toda essa braveza acaba mudando quando o pequeno Kakaroto acaba caindo e batendo a cabeça, e com isso foi todas as suas memórias, incluindo a do seu planeta. Então ele é rebatizado como Goku, criado e treinado por agora seu vovozinho Gohan. E assim começamos com o início de Dragon Ball.
E aí, o que vocês acharam? Comenta aí o que você achou sobre isso. Não esquece de comentar qual anime, desenho, filme ou sei lá, qual a próxima história que vocês querem que eu traga pra vocês. Não esquece de deixar aquele like que me ajuda bastante, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse. Um grande abraço e tchau!